Dando seguimento aos psicofármacos, ok? A gente vai agora para os antidepressivos tricíclicos. Os antidepressivos tricíclicos, que em 2009, em meados de 2010, eles ainda englobavam primeira linha para alguns transtornos mentais comuns, eles caíram. E isso por causa de uma série de grandes estudos populacionais que mostram que, por mais que eles tenham efeito antidepressivo em melhora de humor, bem documentado, principalmente para depressão, isso não é tão bem aplicado para transtorno de ansiedade, e mesmo nos transtornos de depressão, os efeitos adversos importantes, eles impactavam na adesão ao tratamento, e isso é muito importante em saúde mental. Então, os antidepressivos tricíclicos, eles caíram para a segunda, terceira, quarta linha nos transtornos mentais comuns. Então, a gente tem que diminuir a mão da amitriptilina, saber indicar, lógico, mas diminuindo a mão. Dentre os seus representantes, os que estão mais presentes na atenção primária é a amitriptilina e a nortriptilina, mas também têm boa resolução, têm boa aplicabilidade a clomipramina e a imipramina. Em relação aos tricíclicos, eles são, de uma maneira geral, pouco indicados nos transtornos ansiosos. Veja que para pânico, a clomipramina é segunda linha, nem cita os outros. Para fobia social, a clomipramina é terceira linha, nem cita os outros. Para o transtorno de ansiedade generalizado, a imipramina é segunda linha, nem cita a amitriptilina e nortriptilina. Para o toque, a clomipramina é segunda linha, nem cita a amitriptilina e nortriptilina. E para o transtorno de estresse pós-traumático, aí nós temos a amitriptilina e a imipramina como terceira linha. Então, de uma maneira geral, eles são pouco indicados para transtornos ansiosos, ok? Vamos lá. Em relação aos efeitos adversos mais comuns aos tricíclicos, nós temos aí a constipação, ganho de peso, sonolência, sedação, hipotensão postural, tremores, prolongamento de intervalo QT e PR e alongamento de QRS, taquicardia nos primeiros meses de uso do tricíclico, tá certo? Isso é importante, porque pode induzir o paciente a um sintoma de ansiedade, né? Palpitação. Em relação às contraindicações relativas, diabetes, doença cardiovascular, prostatismo, ilho paralítico, hipertiroidismo, doença hepática, doença renal, glaucoma de ângulo estreito. Então, você veja que são medicações que têm muitos efeitos adversos importantes, constipação, sonolência, ganho de peso, alterações eletrocardiográficas e que tem contraindicação relativa a outras doenças muito prevalentes em atenção primária, diabetes, doença cardiovascular. Então, isso tem cada vez menos desestimulado a prescrição dos tricíclicos, ok? E em relação à contraindicação absoluta, nós temos um IAM recente, há um mês. Em relação aos benzodiazepínicos, os benzodiazepínicos, eles são a primeira classe de medicamentos usados em transtornos de ansiedade, ok? Mas devido ao seu risco de dependência ao fármaco, eles têm sido cada vez menos prescritos. E com razão, nós temos medicações com efeitos adversos muito mais tolerados, de posologia muito mais cômoda, com muito menos riscos associados, são muito melhor indicados do que os transtornos de ansiedade. A gente precisa se apropriar desse conhecimento para abordar a prescrição inadequada dos benzodiazepínicos. Nós temos aí, nos seus representantes, os que mais usamos na atenção primária: diazepam, alprazolam, clonazepam, lorazepam e bromazepam. Dentre eles, nós temos aí o que tem a meia-vida mais longa é o diazepam, ok? E o que tem a meia-vida mais curta é o lorazepam e o alprazolam. E o lorazepam, ele tem uma possibilidade de fazer uso sublingual, e aí tem um efeito muito rápido. Isso é conveniente, às vezes, para ataques de pânico, transtorno de pânico, tá ok? Em relação aos benzodiazepínicos, qual é importante? Só para voltar aqui, para você entender. Qual é que tem menor chance de dependência entre os benzodiazepínicos? É o diazepam. Então, para você ver que o diazepam, apesar de ser o mais prescrito, é o que tem menor chance de dependência. Isso não quer dizer que não exista, ok? É só que medicações de um início de ação mais rápido e com a meia-vida mais curta, essa oscilação dos níveis séricos da medicação é que pode causar os efeitos de retirada. Então, o diazepam ele é mais conveniente. Em relação
aos benzodiazepínicos, o que é importante a gente saber? Quais são os seus efeitos adversos mais comuns? A sedação, ataxia, a perda de memória e retardo psicomotor, muitas vezes mimetizando quadros demenciais, ok? Isso é importante quando você for pegar um paciente idoso com sintomas demenciais. É importante você descartar a associação com o benzodiazepínico e, se o paciente faz uso de benzodiazepínico, mostrar a importância do paciente que aquele fármaco que ele muitas vezes acha que é inocente, é o único, entre aspas, com que ele se dá, é o que está prejudicando ele, ok? Isso é importante o paciente enxergar os danos que o benzodiazepínico prescrito de maneira incorreta pode causar. Em relação a contraindicações relativas, nós temos múltiplas: gestante, lactente, idoso, pacientes com dependência de substância, com prejuízo cognitivo, deprimido, hepatopatia grave. São bastante, são medicações antigas, muito sujas, com muitos efeitos adversos importantes, mas que não tem nenhuma contraindicação absoluta. Pontos importantes em relação aos benzodiazepínicos: eles não devem ser usados diariamente por mais de 6 semanas pelo risco de dependência, ok? Eles quase nunca, digo quase porque nem nunca, nem sempre é pouco na medicina, né? Mas quase nunca eles estão indicados em monoterapia. Eles são sempre adjuvantes, ok? Eles podem causar dependência e sempre que você for prescrever, você tem que fazer o paciente entender o objetivo do tratamento, explicar que tem começo, meio e fim, certo? Para você evitar o uso crônico que causa dependência. E é importante isso, é você ressaltar, o paciente não saber usar conscientemente o benzodiazepínico, porque estudos apontaram que menos de 2% das prescrições de benzodiazepínico estavam corretas, seja em sua posologia, seja em seu tempo de duração. Então, a gigantesca maioria dos usos de benzodiazepínico não está bem respaldado na literatura. Terminando os benzodiazepínicos e os tricíclicos, a gente vai também pontuar aqui outras medicações psicofármacos de outras classes que são também úteis, tá certo? Nós temos aí a agomelatina, que é uma medicação melatonérgica, certo? A mirtazapina, que ela é um inibidor de sertralina, ela é um indutor de sertralina, um regulador de sertralina, mesma coisa da trazodona. Nós temos a bupropiona, que ela tem um efeito duplo dopaminérgico, noradrenérgico. Nós temos o carbonato de lítio, que ele é um estabilizador de humor, certo? Em relação à agomelatina, nós temos a dose inicial e máxima. Ela com sua particularidade, ela tem que ser suspendida imediatamente se houver alguma clínica de lesão hepática ou se as transaminases subirem 3 vezes o limite. A mirtazapina, que é conhecida como Remeron, razapina, ela tem que ser descontinuado o uso do álcool. Ela pode causar a granulocitose, isso significa que é preciso sempre investigar laboratorialmente sintomas de infecção associada à febre. A trazodona, ela é para ser preferência tomada depois da refeição. É preciso também suspender o uso de álcool. Ela pode causar priapismo e pode piorar a esquizofrenia. A bupropiona, ela é eficaz em transtornos depressivos em pacientes que também têm associado TDAH ou abuso de cocaína ou tabagismo. E o lítio, em que a sua particularidade mais importante, a sua terapia, ela precisa ser guiada pela litemia. Em relação a esses outros psicofármacos que eu citei, qual que é considerado mais sujo? É a bupropiona. A bupropiona ela tem muitas interações medicamentosas, extensivamente metabolizada pelo fígado, então ela é mais suja. Depois temos a agomelatina e, por último, a mirtazapina, uma medicação que ela é bem limpa, tem poucas interações medicamentosas, muitas vezes está indicado em adjuvância. Em relação à sedação, esse é o efeito mais importante da mirtazapina. Veja aí que mais de 50% dos pacientes vão ter sintomas de sedação com a mirtazapina. Então esse aí é o efeito mais importante da mirtazapina. Por último, os que são menos, mas que também estão associados, nós temos a agomelatina e a bupropiona. Em relação à perda ponderal, nós não temos nenhum deles que estão bem relacionados à perda ponderal, mas a mirtazapina ela também causa bem importância, aumento de apetite e ganho ponderal. Em relação a sintomas intestinais, constipação, novamente, mirtazapina, certo? Depois seguida por agomelatina e bupropiona. E o que causa diarreia, nós temos a agomelatina e a bupropiona, mas não é tão intenso.
Outros sintomas gástricos: náuseas, a bupropiona e a agomelatina, e boca seca, a bupropiona e a mirtazapina. Somando os efeitos adversos dessas pontuações todas, nós temos que a mirtazapina ela é uma medicação que tem 143 pontos, então ela tem relativamente, é médio a quantidade de efeitos adversos que ela causa, e abaixo dela a bupropiona e a agomelatina, e ela, isso como é uma medicação mais nova, isso não está bem estabelecido em relação a pontuações, porcentagens de efeitos adversos da agomelatina, mas que tudo aponta que ela é bem melhor tolerada do que a bupropiona e a mirtazapina. O que é importante dessas drogas que eu acabei de falar, que de uma maneira geral elas são pouco indicadas nos transtornos ansiosos, tá certo? Por exemplo, no pânico, a mirtazapina ela é segunda linha somente, e a bupropiona é terceira linha. Na fobia social, tanto a bupropiona quanto a mirtazapina são terceira linha. O transtorno de ansiedade generalizado, a agomelatina ela é primeira linha, no entanto a bupropiona é segunda linha, a mirtazapina e a trazodona são terceira linha. No toque, a mirtazapina é segunda linha. No transtorno de estresse pós-traumático, a mirtazapina é segunda linha, e a bupropiona e a trazodona são terceira linha. Então são medicações que não estão, existem outras opções mais baratas e que estão melhor indicadas nesses transtornos, tá certo? E agora nesse próximo tópico a gente vai abordar outras drogas que também têm ação no sistema nervoso central.